Passei pelo câncer, pelo relacionamento que me machucava em todos os sentidos. Eu não estava ali para reconstruir a minha areola, eu estava ali para me reconstruir. Cartas para você. A carta que nós leremos hoje, ela foi enviada por uma linda mulher que não gostaria de ser identificada e eu te convido a se conectar com essa história. Vamos ler juntas? Cá, eu peço para que essa carta seja anônima. Não porque eu tenha vergonha da minha história. Hoje eu sei que a vergonha nunca deveria ter sido minha, mas porque durante muito tempo eu tive medo. Medo de ser julgada, medo de não acreditarem em mim, medo de acharem que eu deveria ter saído antes, falado antes, reagido antes. Só que ninguém sabe o que acontece dentro de uma casa quando a porta se fecha. 7 anos atrás, quando eu recebi o diagnóstico de câncer, eu soube que a minha vida nunca mais seria a mesma. Sabia que meu corpo mudaria, sabia que eu teria medo, sabia que existiriam dias em que eu precisaria ser forte, mas eu nem imaginava que seria muito pior do que meus pensamentos. O que quase ninguém sabia era que, além de lutar contra o câncer, eu também precisava sobreviver ao lugar onde eu morava. Eu estava doente por dentro e por fora. E dentro de casa eu também adoecia. Eu não vou contar detalhes, não porque eles não existam, mas porque ainda existem coisas que quando a gente coloca em voz alta, e eu sei que eu vou te ouvir, parecem machucar de novo, mesmo sabendo que dividir isso com você será para mim uma libertação. Só quero dizer que naquela época eu não era cuidada como deveria. Eu era diminuída por palavras, por frieza, por abandono e por atitudes que eu não vou descrever, por um tipo de solidão que eu não desejo para nenhuma mulher. Enquanto meu corpo enfrentava uma doença, minha alma enfrentava outra. Tinha dias em que eu olhava para mim e não me reconhecia. Não era só a mama, não era só a cirurgia, era tudo. Era o medo, era a sensação de estar presa em uma vida que eu não desejo para ninguém. Eu me perguntava muitas vezes se eu iria aguentar. E sabe, eu aguentei. Não de um jeito bonito, não com aquela força perfeita que as pessoas gostam de imaginar. Eu aguentei chorando, aguentei duvidando, aguentei perdendo a fé em alguns momentos, aguentei pedindo para Deus não me deixar sozinha, mesmo quando eu me sentia completamente só. Hoje, olhando para trás, eu ainda não consigo dizer que aceito tudo que vivi, porque sinceramente, tem coisas que a gente não aceita. Não é fácil perdoar. E eu penso, ao contrário do que eu vejo pessoas dizendo, não é fácil me perdoar. Não é fácil perdoar a vida. Eu passei pelo câncer, pelo medo, pelo relacionamento que me machucava em todos os sentidos. Passei por uma versão de mim que eu quase não consegui salvar. E talvez essa seja a parte mais difícil de dizer. Eu sobrevivi a mais de uma coisa ao mesmo tempo. Desculpa. Quando cheguei até a reconstrução, eu já tinha vivido muito. Muito mais que a gente imagina. Demorei para ir te ver porque eu me olhava e achava que não era para mim, que talvez tivesse que ficar daquele jeito. Mas ao falar com você ao telefone, eu me perguntei, por que não? Eu vou tentar. E estar ali naquele momento, podendo conversar, podendo falar sem ser julgada, sem precisar fingir que estava tudo bem, foi muito importante para mim. Eu não estava ali para reconstruir a minha areola, eu estava ali para me reconstruir. Naquele dia eu me senti ouvida e talvez eu nem soubesse o quanto precisava disso. Poder desabafar, falar da minha história, contar o que eu nunca tinha contado para ninguém,
fez com que alguma coisa dentro de mim respirasse. Eu saí com uma sensação que não soube me explicar naquele momento, mas hoje eu sei. E cá, essa mensagem é para você. Como falamos aquele dia, hoje eu sou uma mulher transformada. Hoje a minha vida é outra. Eu me curei do câncer, eu saí daquele relacionamento, eu encontrei um parceiro que me respeita, que me cuida, que me faz feliz de um jeito que eu achei que talvez não fosse mais possível para mim. Desculpa. Desculpa, gente. E mesmo assim, eu não vou fingir que o passado não dói. Dói. Às vezes eu penso que se fosse possível, eu apagaria essa parte da minha vida. Não porque ela não tenha me ensinado nada, mas porque algumas lições custam caro demais. Algumas dores não deveriam ser necessárias para que uma mulher descobrisse o próprio valor. Mas como eu não posso apagar, eu escolho transformar. Não para dizer para mim que foi bonito, que valeu a pena, que tudo acontece por um motivo. Eu quero transformar porque eu não quero mais carregar essa história como prisão. Quero que ela vire alguma coisa que não me machuque mais. Se eu pudesse falar com a mulher que eu fui naquela época, eu diria: você não está louca, você não está exagerando, você não merece ser tratada assim. Você não é menos mulher por causa do câncer. Você não é menos bonita por causa da cicatriz. Você não precisa agradecer por migalhas de afeto. Você ainda vai sair daí. E para a mulher que está começando agora, que acabou de receber um diagnóstico, ou que está passando por uma dor que ninguém vê, eu diria: não deixe ninguém te convencer de que você perdeu o seu valor. O câncer muda muita coisa, muda o corpo, muda os planos, muda a forma como a gente se olha, mas ele não dá a ninguém o direito de te diminuir, de te abandonar, de te tratar como se você fosse um peso. Você merece cuidado, respeito. Você merece ser amada, principalmente nos dias em que se sente mais frágil. Eu não imaginava que eu conseguiria passar por tudo que eu passei, mas eu passei. Eu não sou grata pela dor, mas sou grata por ter sobrevivido a ela. E hoje, entrego essa carta para o vaso dos recomeços. Eu não estou dizendo que eu esqueci. Eu estou dizendo que essa história não manda mais em mim. Aconteceu, doeu, me marcou profundamente, mas ela não me define mais. Eu sei que a gente dividiu e tem dividido muitas histórias, mas lê-las pela primeira vez, sem saber o que vocês vão enviar, o que vocês estão sentindo, eu posso dizer que para mim é difícil, porque eu as conheço, eu divido esses momentos com vocês. Mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz de saber que a sua vida foi transformada e de que você entendeu a nossa conversa, de que eu pude acolhê-la e que você transformou a sua vida
não tem outra palavra. Para você que escolheu permanecer anônima, eu quero começar dizendo que a sua carta, ela pode não ter nome, mas ela tem uma enorme voz. Enquanto enfrentavam uma doença no corpo, também precisava sobreviver emocionalmente dentro de um lugar onde deveriam se sentir protegidas. Você sobreviveu ao câncer, sobreviveu a uma relação que a diminuía. Algumas experiências deixaram marcas que não precisa continuar sendo uma prisão. Você escolheu transformar e escolheu que esta carta fosse representada pelo vaso dos recomeços. Uma mulher que conseguiu sair, a mulher que voltou a se reconhecer, a mulher que encontrou cuidado, respeito e uma nova forma de viver. Que esta flor permaneça aqui como símbolo de uma história que aconteceu, de uma história que doeu, que marcou profundamente, mas que já não define mais quem você é. Você sobreviveu e agora você vive. Você vive lindamente. Que a sua história floresça cada vez mais. Muito obrigada por dividir com todas nós a sua linda história.